gente! Meu nome é Gabriela Lam, fiquem à vontade para me chamar de Gabi. Eu sou rotaractiana, associada ao Rotaract Clube de Campo Bom, distrito 4670, que fica aqui no Rio Grande do Sul. E hoje eu vou ter o privilégio de conversar um pouquinho com vocês sobre comunicação não violenta e liderança. E por que é importante a gente ter essa conversa, né? Por que é importante e para que também aprender comunicação não violenta? A CNV está muito relacionada principalmente a ter uma clareza na mensagem que a gente quer passar. Vai muito além do que de uma técnica de oratória. A CNV, ela tem como principal objetivo gerar conexão. E aí, para a gente se conectar com o outro, a gente precisa se conhecer, a gente precisa ter clareza das nossas mensagens. Além disso, a CNV tem a ver com engajamento. Então, um bom líder é aquele que é capaz de engajar os seus liderados. E atualmente, nessa situação que nós nos encontramos, a nossa palavra dita e a nossa palavra escrita é quase que a única forma que a gente tem de conseguir engajar o nosso grupo de associados, o nosso clube. Então, é muito importante que a gente trabalhe a nossa comunicação, para que ela de fato tenha esse poder de engajamento, para que a gente consiga demonstrar empatia. Tem uma coisa que eu acho que é muito importante. Tem diversos estudos que apontam o que nos torna pessoas felizes. E entre todos esses estudos, existe uma coisa em comum. Pessoas que têm relacionamentos de qualidade, que constroem relacionamentos de qualidade e dão importância para esses relacionamentos, são pessoas que tendem a ser mais felizes. Ou seja, na medida que a gente trabalha a forma como a gente se relaciona através da nossa comunicação, nós conseguimos ser pessoas mais felizes e nós conseguimos criar um ambiente também mais propício à felicidade. Vocês já pararam para pensar também em todos os objetivos que o Rotary Internacional tem? E se a gente pudesse resumir todos esses objetivos numa única só palavra, eu acredito fortemente que essa palavra seria paz. E quais são as oportunidades que nós estamos criando dentro dos nossos grupos, dentro dos nossos clubes, do nosso distrito, para falar sobre como a gente vai construir mais relacionamentos mais pacíficos. É muito importante isso, porque por vezes nós gastamos muita energia focando em capacitação para projetos, capacitação para oratória e a gente não se dá conta de que projetos impactantes e uma oratória capaz, né, de emocionar as pessoas é construída por rotaractianos mais engajados, rotaractianos que vivem de uma forma mais harmônica consigo e com os outros. Então a CNV é esse convite para que a gente olhe para dentro da gente, antes de mais nada, e para que a gente olhe para o outro atrás daquilo que ele está falando e consiga gerar esse processo de conexão que é muito importante. E eu trago para vocês esse questionamento: o que um bom líder faz que motiva seus liderados? Eu me baseei numa consulta que foi feita pelo Luciano, que é diretor de vendas do Facebook, em que ele fez essa consulta com cerca de 150 pessoas. E a maioria dessas pessoas colocou escuta. Então, antes da gente se preocupar em como a gente vai falar, a gente tem que se preocupar em como nós estamos escutando os nossos liderados e a nós mesmos, com certeza. Então, o que as pessoas esperam de nós, enquanto líderes, não é necessariamente conhecimento, delegar tarefas, recompensas, e sim, antes de mais nada, o nosso poder de escuta. Depois vem o reconhecimento, a comunicação, o respeito, e isso também está muito direcionado na comunicação não violenta. Na medida que a gente consegue praticar, exercitar a CNV, nós conseguimos escutar mais as pessoas, nós conseguimos reconhecer essas pessoas muito melhor, nós conseguimos nos comunicar e criamos ambientes também mais respeitosos, com mais confiança. Do contrário, o que um líder faz que desmotiva seus liderados?
Eu acredito muito que um líder que não escuta é um líder que gera essa desmotivação constante, porque é um líder que está muito centrado na sua própria voz. Ele acaba se preocupando só no que ele pensa, na sua verdade. Ele é incapaz de escutar as pessoas que estão do lado dele. Então, o que é muito importante, antes de mais nada, para a gente aprender, né, a falar bonito, a gente precisa se preocupar, antes de mais nada, a escutar bonito. Na medida que a gente consegue trabalhar muito mais essa nossa capacidade de escuta, a escutatória, como diria Rubem Alves, nós conseguimos também falar mais bonito. Mas o contrário, ele não é verdadeiro. A comunicação não violenta, se a gente pudesse resumir numa simples frase, eu acredito que seria essa. É a construção de pontes que possibilitam o diálogo e não o debate, que é algo muito diferente. O diálogo é um espaço em que todos têm voz, em que a gente se coloca para ver a realidade como outro e não querendo dominar o argumento do outro. Então, é a construção de pontes que possibilitam o diálogo e a cocriação, ou seja, a criação conjunta de uma realidade melhor para as pessoas baseada na empatia. A empatia é o coração da comunicação não violenta. Não tem como falar de CNV se a gente não tem clareza do que realmente é empatia. E a empatia é essa escuta de qualidade, antes de mais nada. A CNV, ela tem como objetivo gerar conexão, nos tirando desse paradigma que baseia as nossas conversas, que é o paradigma da dominância. Então, normalmente, quando a gente se coloca numa situação de conversa, e principalmente numa situação de conflito, nós entramos nessa situação com a ideia de vencer, por isso um debate e não um diálogo. Então, a CNV é um convite para a gente sair desse paradigma da dominância e entrar num paradigma que se chama da parceria, em que tanto eu quanto a outra pessoa, a gente vai tentar se escutar, vai tentar se ouvir, verificar o que está por trás dessa nossa fala e o que está por trás? Sentimentos e necessidades. Por isso que os 4 componentes da CNV são observação sem julgamento, identificação de sentimentos, expressão de necessidades, identificação também, e pedido. Nós vamos passar brevemente por esses 4 elementos. O primeiro é a observação. Então, esse componente, ele acarreta necessariamente que a gente separe o nosso julgamento da nossa observação. Ou seja, a gente deixe de lado nossas questões éticas, morais, a nossa experiência e a gente observe as coisas como elas realmente são. Então, aqui eu trago alguns exemplos para vocês, só para elucidar. É muito diferente, por exemplo, eu falar que Maria é uma péssima secretária do que falar nas últimas 5 reuniões Maria não fez as atas ou a ata. Então, Maria é uma péssima secretária é um julgamento, é uma avaliação, porque para mim fazer ata é uma coisa muito importante, mas talvez para Maria não seja. Agora, se eu vou comunicar de uma outra forma, nas últimas 5 reuniões Maria não fez a ata, a possibilidade da Maria receber essa comunicação de uma forma mais empática é muito mais fácil do que o contrário. Por quê? Quando a gente combina a observação, ou seja, o nosso olhar com o julgamento, as pessoas tendem a receber isso como uma crítica. E na medida que as pessoas recebem a nossa comunicação como uma crítica, elas quase que param de escutar e se colocam numa posição ou de vítima ou de contra-ataque. E não é isso que a gente quer na nossa comunicação. O segundo componente da CNV são os sentimentos. Então, é importante que a gente identifique o que está acontecendo e, a partir disso, verifique quais são os sentimentos gerados. E também é importante nomear esses sentimentos. Então, quando tal coisa aconteceu, quando a pessoa tal falou isso, eu me senti assim. Cuidado para não cair na ideia de pensamentos. Então, toda vez que a gente fala eu sinto que, coloca esse quezinho do lado, significa que a gente está compartilhando, na verdade, um pensamento. E aqui é a chave para a nossa vulnerabilidade. Então, é importante que a gente diferencie sentimentos de pensamentos.
E para isso a gente precisa trabalhar o nosso vocabulário de sentimentos, saindo daquela linha do bem e do mal, né? Expressando como realmente a gente está se sentindo a partir de uma situação. O terceiro componente da CNV são as necessidades. Informe as suas necessidades que estão conectadas aos sentimentos nomeados anteriormente. Então, a gente vai fazer uma observação, a gente vai dizer como a gente se sentiu com aquela situação e a gente vai explicar o porquê que a gente se sentiu dessa forma. Então, são as necessidades. O Dominique Barter, que é um autor que fala muito sobre comunicação não violenta, diz que os sentimentos são a fumaça e as necessidades são o fogo. Então, onde há fumaça, há fogo. Então, se você está se sentindo calma e relaxada, possivelmente a sua necessidade de sono foi alcançada. Por isso, possivelmente a sua necessidade de paz foi alcançada. Do contrário, se eu estou me sentindo muito irritada, talvez a minha necessidade de respeito não esteja sendo atendida. Então, a gente precisa ter essa clareza. Quando a gente compreende as necessidades que motivam o nosso comportamento e o comportamento dos outros, nós não temos inimigos. Porque a gente percebe que, por vezes, até no mesmo conflito, o que está por trás da nossa fala são as mesmas necessidades. E o que a gente difere? Onde normalmente o conflito está? Nas estratégias, que é como eu coloco essa necessidade em prática. Mas, no fundo, talvez exista a mesma necessidade. O último componente da CNV é o pedido. Peça o que deseja de forma objetiva para que as suas necessidades sejam atendidas. Não espere que o outro adivinhe as suas necessidades e os seus desejos. Ou seja, não espere que o outro tenha uma bola de cristal, que o seu líder ou o seu liderado vá adivinhar o que você quer que essa pessoa faça, o que essa pessoa tem que fazer. É muito importante a gente expressar esse pedido, quanto mais claro e objetivo, melhor. Então, é importante também ele ser em linguagem positiva, a gente pedir para que a pessoa faça algo e não para que a pessoa não faça algo. Aqui é um modelo de pedido que vai ficar um pouquinho mais claro nesse exemplo que eu trouxe para vocês. Então, por exemplo, toda vez que eu mando mensagem aqui no grupo do WhatsApp, ninguém me responde. Vocês sempre me ignoram. Eu poderia compartilhar isso dessa forma. Mas o que está por trás dessa minha fala? Possivelmente o sentimento de frustração, porque eu tenho necessidade de cooperação. E o que realmente aconteceu? Então, hoje de manhã, quando eu mandei mensagem no grupo do WhatsApp perguntando quem iria na reunião, blá, 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 meus companheiros não me responderam. Não significa que as pessoas estão me ignorando, não significa que as pessoas não gostam de mim e não significa que é toda vez que isso acontece. Então, eu poderia expressar isso de um jeito totalmente diferente, conforme eu trago aqui para vocês. E nesse slide fica muito claro a gente perceber que para praticar a CNV precisa de muita energia, porque a gente precisa sair dessa linha de que normalmente a gente conversa, que é a linha da dominância, para seguir para essa outra linha, que é a linha da empatia, da conexão e da parceria. Então percebam a diferença entre uma fala e outra. Na segunda fala, a gente expressa o que realmente aconteceu, expressa o nosso sentimento, o porquê desse sentimento e faz um pedido, né? A gente faz um pedido ou até questiona as pessoas, a gente questiona como elas sugerem que a gente possa tomar as atitudes para que uma situação como essa não aconteça mais vezes. Da mesma forma que a gente utiliza a CNV para expressar situações não tão legais, então dar feedbacks negativos, a gente pode utilizar, praticar a CNV, e eu acredito que é muito importante que a gente faça isso, para praticar a nossa apreciação. É muito importante que ao fazer isso, a gente tenha o propósito genuíno de fazer esse reconhecimento para as pessoas. Então, eu poderia dizer para o meu clube, olha pessoal, brigadão aí para vocês que prestaram atenção em mim durante a reunião. Poderia, mas o que está por trás dessa minha fala? Talvez, né, felicidade, talvez, e eu fiquei feliz possivelmente porque a minha necessidade de apoio estava sendo atendida. Então, eu posso compartilhar essa minha frase de uma forma diferente,
conforme está ali no exemplo. Além de eu reconhecer as pessoas que ficaram em silêncio, que me geraram essa felicidade, eu também crio a possibilidade de que essas boas práticas elas se repitam nos ambientes em que eu estou inserida. Brevemente, isso foi um pouquinho da comunicação não violenta. Trago essa frase final para vocês. O ato de ouvir exige humildade de quem ouve, e a humildade está nisso, saber não com a cabeça, mas com o coração sempre, que é possível que o outro veja mundos que nós não vemos. Uma frase de Rubem Alves, uma das pessoas, um dos principais pedagogos aí do nosso país, que fala muito sobre a importância da escutatória. Se vocês gostaram desse conteúdo e querem saber um pouquinho mais sobre comunicação não violenta, esses são os meus contatos. Foi um prazer estar aqui conversando com vocês e seguimos. Muito obrigada!